Olá! Ontem, no dia 7 de dezembro de 2017, foi publicada uma lei, a Lei 13.532 de 2017, que alterou um artigo do Código Civil. Bom, vamos para a lousa, por favor, só para mostrar aqui para vocês. Então, com o advento desta Lei 13.532 de 2017, que acrescentou o parágrafo 2º do artigo 1815 do Código Civil, o Ministério Público passou a ter legitimidade para mover a ação de indignidade, a ação de exclusão por indignidade do herdeiro ou legatário. E o detalhe, a lei não exige que um dos herdeiros beneficiados com a saída do indigno seja menor ou incapaz. Bom, antes desta lei, nós tínhamos duas correntes. Primeira corrente, o Ministério Público não podia propor a ação de indignidade porque era uma ação que envolvia questões patrimoniais. Segunda corrente, o Ministério Público podia mover, mesmo sem a lei, tinha uma corrente dizendo há um interesse público, interesse social. Tinha até o enunciado 116 do CJF que admitia a ação pelo Ministério Público. Bom, agora a lei é expressa, agora é pacífico. O Ministério Público pode mover a ação de indignidade, ok? Mas mesmo assim, eu ainda entendo que é possível duas interpretações. Quais são as duas interpretações possíveis? Primeira, o MP poderia mover esta ação, ainda que o beneficiado com a saída do indigno seja maior e capaz, pois onde a lei não distingue, ao intérprete não é lícito distinguir. Então imaginemos, saindo indigno, quem herda é João da Silva, que tem 50 anos e é milionário. Mesmo assim, o Ministério Público poderia mover essa ação de indignidade, porque a lei diz que ele tem legitimidade. Então existiria aí o interesse público, o interesse social em tomar as providências para o indigno não herdar. Ok? Segunda interpretação, uma interpretação mais restritiva. O Ministério Público só poderia mover esta ação se o beneficiado com a saída do indigno for menor ou incapaz, pois não lhe é autorizado defender interesses patrimoniais de pessoas capazes, devendo ser aplicado o artigo 178, inciso 2º do Código de Processo Civil. Esse 178 diz que o Ministério Público intervém nas ações em que há interesses de pessoas incapazes. Pode voltar. Então, nós temos, com a nova lei, nós temos ainda duas interpretações. Primeiro, o MP pode mover a ação de indignidade, ainda que o beneficiado com a saída do indigno seja capaz. O Ministério Público poderia mover essa ação, pois a lei não distingue. Então existe aí um interesse público e social de tirar o indigno. Segunda corrente, uma corrente restritiva. O Ministério Público só poderia mover a ação se o beneficiado com a saída do indigno for menor ou incapaz, pois a questão é patrimonial. E a Constituição proíbe que o Ministério Público exerça advocacia, não é isso? Agora, se ele passar a defender interesses patrimoniais, seria uma espécie de exercício da advocacia. Então, quando a lei diz que o MP pode mover a ação de indignidade, leia-se, desde que o beneficiado com a saída do indigno seja menor ou incapaz. Então, é uma interpretação mais restritiva, ok? Percebam também outro detalhe, a lei não exige, não fala em legitimidade subsidiária do Ministério Público. Se ninguém propuser a ação, o MP poderia propor. Quer dizer, o Ministério Público não é obrigado a ficar de braços cruzados esperando alguém propor a ação, porque a legitimidade dele aqui não é subsidiária, ele já pode tomar a iniciativa de sair propondo a ação. Ok? Então, comportamos aí duas interpretações. Ok? Mas tem um detalhe também. O Ministério Público poderia propor a ação de deserdação, que a deserdação é parecida com a indignidade, né? Só que na deserdação, o sujeito antes de morrer, ele deixou um testamento deserdando. Mas alguém tem que mover a ação, porque o testamento por si só não serve para deserdar. Depois que a pessoa morre e deixou um testamento deserdando, é preciso que seja proposta uma ação de deserdação.
O artigo 1965 do Código Civil prevê que a ação de deserdação pode ser proposta pelos herdeiros instituídos, isto é, os herdeiros testamentários. Esta expressão herdeiros instituídos significa herdeiros testamentários. E também pode ser proposta por aquele que se beneficia com a saída do deserdado. Quer dizer, saindo o deserdado, herda João da Silva. Então, o João da Silva também poderia mover a ação de deserdação. Ok? Bom, e o Ministério Público poderia mover a ação de deserdação? A nova lei é omissa sobre a legitimidade do Ministério Público na ação de deserdação. Com certeza vamos ter uma primeira corrente dizendo que sim, por analogia, pois existe o interesse público, o interesse social de excluir o deserdado. Segunda corrente, no meu modo de ver a mais correta, é que o Ministério Público não pode mover a ação de deserdação. Ele não pode por quê, no meu modo de ver? Porque o artigo 1965 do Código Civil disciplina os legitimados para a ação de deserdação. E diz expressamente, olha, a ação de deserdação somente pode ser proposta por herdeiros instituídos, isto é, herdeiros testamentários, ou então por aquele que se beneficia com a saída do deserdado. Quer dizer, a lei especificou com mais detalhe quem poderia mover a ação de deserdação e não falou nada do Ministério Público. Se o objetivo do legislador fosse conferir ao Ministério Público também legitimidade para a ação de deserdação, teria dito, nessa lei agora de 2017, teria dito, o MP pode propor ação de indignidade e também a deserdação. Quer dizer, silenciou sobre a legitimidade do MP na ação de deserdação, demonstrando, assim, sinalizando que o Ministério Público não teria legitimidade na ação de deserdação. Ok? É isso, olha, um aviso para vocês. Toda vez que sair uma nova lei, eu vou postar um vídeo para fazer um comentário sobre a nova lei. Daqui a pouco, fiquem atentos aí, que daqui a pouco eu vou gravar um segundo vídeo, porque ontem saiu uma nova lei também que alterou o Código Penal. E eu vou fazer um comentário também. Tá bom? É isso, um forte abraço, bons estudos.